Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um capítulo 4 do livro Caminhos de Esperança. Vamos estar iniciando a leitura terapêutica. A infância é o solo que pisamos durante toda a vida. Essa frase é profunda. Vamos lê-la de novo? A infância é o solo que pisamos durante toda a vida. As sementes plantadas na infância germinam por toda a vida, sejam elas flores ou ervas daninhas. Enquanto ainda estamos no ventre materno, já começamos a sentir e experimentar emoções que influenciam o nosso ser. Estudos em psicoembriologia mostram que uma gestação indesejada ou repleta de conflitos pode gerar um ambiente intrauterino de rejeição. Imagine o impacto de, mesmo sem palavras, captar as mensagens de não ser desejado. Isso já nos sobrecarrega de maneira emocional antes mesmo de nascermos. Olha, gente, como é profundo, né? A psicoembriologia, quando a criança está no útero, né? Ela não fala e ela já capta as mensagens. E pode ser que alguma coisa que a sua mãe está passando, as emoções que a mãe está vivendo, o impacto de alguma coisa aqui no externo, essa criança vai puxar para ela em sentimento para si dentro do útero, que é o interno. Então, quando a gente fala sobre psicoembriologia, é quando a criança está ainda em geração no útero da mãe. E quando chegamos à infância, essa fase se torna o solo sobre o qual tudo é construído. E a verdade é a seguinte: a infância não fica no passado, ela nos acompanha em cada escolha. Medo ou insegurança, crianças que se sentem rejeitadas, pode crescer crianças carentes. Crianças que se sentiram rejeitadas na infância, elas crescem carentes, vulneráveis em relacionamento abusivo ou decisões equivocadas. Quantas meninas você conhece que se casaram não por amor, mas para fugir de um lar disfuncional e acabaram presas em outros ciclos de dor? Pense em você agora. O que ainda carrega da sua infância? Lembra-se das memórias culturais, afetivas e traumáticas citadas no capítulo anterior? Quais boas ou ruins ainda permanecem vivas dentro de você? Revisitar essas lembranças é como abrir uma mala velha, esquecida no fundo do armário. Você encontra coisas que nem sabia que estava lá. Foram deixadas por outras pessoas, por exemplo, seus pais, seus avós, professores ou amigos. Vamos para um exemplo aqui, ó, Juliana. Juliana é uma mulher de 34 anos, ela viveu algo assim. Ao procurar terapia por não conseguir progredir na sua carreira, ela compreendeu como questões do passado estava afetando a sua vida. A Juliana procurou terapia porque ela estava presa no seu passado, ela não conseguia decolar, ela não conseguia sair daquela rotina, daquele ciclo repetitivo, né? Então ela procurou uma terapeuta. Ela compreendeu como questões do passado estavam afetando a sua vida. Apesar de ser qualificada e ter um bom histórico profissional, a Juliana travava em entrevista para cargos mais altos. Ela não conseguia fazer essa travessia de um cargo que ela estava para um outro cargo mais alto, porque ela se sentia insegura, ela ficava travada.
Durante a terapia, uma lembrança aparentemente insignificante veio à tona. Na infância de Juliana, a sua mãe costumava dizer a ela: "Você é muito lenta, nunca dará conta de algo importante." E essas palavras ressoavam na mente de Juliana sempre que ela deparava com um novo desafio. E durante o processo terapêutico, ela percebeu que havia internalizado a crença de que não era capaz. É fácil pensar que as experiências da infância ficam para trás, mas a verdade é que elas continuam presentes, não como lembranças superficiais, mas como fios invisíveis que tecem a nossa identidade, o que sentimos e como nós relacionamos com a sociedade. E é por isso que buscar autoconhecimento é muito importante. Reconhecer os nossos gatilhos emocionais, entender as suas origens e aprender a lidar com eles são passos cruciais para acolhermos a nossa criança interior, que ferida, reprimida, podada ou humilhada ainda grita dentro de nós e se manifesta suas dores em nossas atitudes. O que a sua criança tem gritado aí? O que a minha criança gritava em mim e grita às vezes, eu estou sempre buscando autoconhecimento para entender essas vozes internas. Por isso é muito importante nós se entender, nos conhecer, e é por isso que estamos aqui mergulhando para dentro de nós para nos entender o que está nos travando, o que está nos deixando insegura. Se nós voltarmos para a Bíblia, notaremos que ela nos ensina a esquecer das coisas que ficaram para trás. O passado deixe para trás e avançar para as que estão adiante. Está em Filipenses 3,13. Ao mesmo tempo, ela nos aconselha a trazermos à memória o que pode nos dar a esperança. Lamentações 3,21. Ou seja, nós precisamos discernir o que deve ser guardado no nosso coração. Nem todas as memórias precisam ser esquecidas. Algumas são fontes de esperança e aprendizados. Outras, porém, são como algemas que nos prende a traumas, ressentimentos e tantas outras questões tóxicas. Críticas destrutivas como "você nunca será nada", ou "você só atrapalha a minha vida", não devem ter mais lugares em seu presente. Porque os sentimentos da rejeição provenientes de situação em que você foi deixado de lado, você foi ignorado ou humilhado, não define o seu valor. Da mesma forma, traumas que você viveu, embora não possam ser apagados, não precisa continuar sendo carregado como um peso emocional. Essas e outras memórias dolorosas precisam ser jogadas no mar do esquecimento. Como em uma atitude de liberdade, o ato de deixar para trás o que não serve mais é um processo de cura que exige coragem e trazer leveza e renovação. Em contrapartida, há lembranças que merecem ser resgatadas, pois têm o poder de renovar nossas forças e nos fazer lembrar do nosso valor. São aquelas palavras de encorajamento que recebemos em momentos importantes, como a vez em que alguém reconheceu o nosso esforço, destacou uma qualidade nossa ou nos chamou de inteligente. Da mesma forma, os momentos de superação são joias preciosas em nossa história. Portanto, lembre-se daquelas situações, mas quais você enfrentou algo difícil e saiu mais forte? Quais são as memórias mais fortes? Foram as boas ou foram momentos tristes? Quais são as memórias que você guarda? As palavras de elogio ou as palavras de
de desacato, de xingamento, de coisas que deixam a gente triste? Quais são as palavras que você tem guardado na sua caixinha de memória? Com certeza, existe muitas coisas guardadas em sua mente. Encontre essas lembranças e reviva tais momentos. Gestos de amor, como o carinho dos pais, ou um abraço dos avós, a ajuda de uma professora na escola, fez diferença em um dia ruim? Essas memórias são como combustível para a nossa jornada. Elas nos dão esperança mesmo em tempos difíceis. Enfim, todos nós carregamos uma criança interior. Para alguns, ela é alegre, ela é confiante, cheia de curiosidade, mas para outros é marcada por lágrimas derramadas no escuro, na rejeição ou punições, por erros que nem cometeu. Ignorá-la é como tentar construir uma casa sobre um alicerce rachado. A estrutura pode até sustentar por um tempo, mas nunca será de fato estável. O que a sua criança tem aguentado? O que você enfrentou na sua infância, na sua adolescência? O que você tem escondido? Está na hora de colocar para fora. Acolher a nossa criança interior não é fácil. Muitas das vezes isso significa reviver dores, encarar medos que reprimimos e lidar com emoções que preferimos esquecer. No entanto, é um processo transformador que começa com o reconhecimento de que muitas das nossas atitudes e comportamentos atuais são reflexões das experiências vividas lá na infância. Ao dar espaço para que nossa criança interior se manifeste, podemos nos perguntar: o que ela está tentando dizer? Quais são os seus medos e desejos? Esse diálogo interno nos ajuda a compreender as raízes das nossas emoções, além de oferecer a essa figura inteira o que ela talvez nunca tenha recebido. Palavras de amor e validação. Quando a ouvimos e permitimos que chore, que ela grite e se ela expresse sua dor, damos a ela uma chance de ser curada. E quando a nossa criança interior é curada, o adulto que somos ganha forças, maturidade e paz. Por exemplo, vamos agora refletir a história de Marcos. Marcos é um homem maduro e aparentemente bem-sucedido. Travava uma batalha interna e constante. As suas explosões de raiva desproporcionais eram seguidas por longas semanas de isolamento, em especial após as brigas com a esposa. Durante a terapia, nós descobrimos que a sua infância havia sido marcada por um pai frio e severo, que raramente demonstrava afeto e costumava só criticar o filho. Que era Marcos. Marcos teve um pai frio e severo. Entre as lembranças mais dolorosas, uma frase ficou gravada: "Você nunca será nada", era a frase que Marcos carregava desde a sua infância. Uma criança ferida gritava dentro de Marcos toda vez que ele sentia a desaprovação de alguém. No fundo, ele ainda tentava provar para o pai, o seu pai já era falecido, que era alguém de valor. O Marcos não desistia, mesmo o pai tendo falecido, não estava mais presente, mas ele ainda queria provar para o pai que ele tinha valor. Com o tempo, ele começou a entender que não precisava mais dessa aprovação do seu pai. E esse processo o levou a ele acolher a sua criança interior. Ele ofereceu carinho e reconhecimento que ela nunca havia recebido. Então, gente, hoje Marcos é um homem mais tranquilo.
Ele é consciente dos seus gatilhos emocionais e mais presente em seus relacionamentos. Ele compreendeu que a raiva que sentia não era direcionada aos outros, mas sim a uma reação à dor que ele reprimiu dentro dele e ele carregava por muitos anos. Olha essa frase: carregar o passado é uma escolha, ressignificá-lo é um ato de liberdade. Cada memória é uma semente plantada em nossa infância. Algumas florescem e nos fortalecem, enquanto outras se tornam ervas daninhas que sufocam o nosso crescimento. O desafio da vida adulta é justamente revisitar o jardim, identificar o que vale a pena regar e o que precisa ser arrancado. É um processo difícil, mas é libertador. Afinal, memórias pode ser um peso ou uma ponte. A escolha é sua. Lembre-se daquelas situações nas quais você enfrentou algo difícil e saiu mais forte. O que você vai decidir? O que você vai escolher? Você vai estar regando qual pensamento? Quais são os pensamentos que você vai decidir regar, acreditar? Você precisa entender que você precisa escolher, porque pode ser que o desafio, vai ser um desafio para você. O desafio da vida adulta é justamente revisitar o jardim, o nosso jardim interior, e identificar o que vale a pena regar. O que você vai escolher regar? É o que você precisa ser encarado. É um processo difícil, mas é libertador. Afinal, as memórias podem ser um peso ou uma ponte. A escolha é sua. Então, reflita nesse capítulo. Ouve uma vez, ouve duas vezes, a quantidade que for preciso, mas decida. Você está com o poder da escolha em sua mão. Chegamos no final do capítulo 4, vou mandar os exercícios para vocês em PDF, responda todas as perguntas e Deus abençoe. Até o próximo capítulo.